dele, todo joelho se prostra e toda língua confessa que só Jesus Cristo é o Senhor. No dia que estivermos diante do grande tribunal do Senhor, entregaremos a Ele as nossas coroas, porque no céu o Senhor está sentado à destra de Deus Pai, e nós vamos nos prostrar diante dEle, na eternidade, exaltando e glorificando ao Senhor, dia e noite. Dia e noite, ininterruptamente, até porque no céu não há dia nem noite, tudo é dia, porque é luz, não há trevas. Já imaginou, irmãos? Eu já imaginei, eu sonho. É o nosso desejo, é o nosso anelo. Então se prepare, porque estaremos juntos naquele lindo coral, né? Amém? Olha que coisa boa. Nós estamos hoje aqui, nesse culto tão abençoado, em família. Eu estou tão feliz porque você está aqui, você que nos assiste, nos acompanha no nosso canal, Somos Mickey. E aí, queridos, veja, para mim é sempre um grande prazer. É um temor, você não percebe, mas as pernas dentro dessa calça estão tremendo. Mas é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. E eu quero assim recapitular algumas coisas. Não se preocupa, porque você não perdeu, a parte que foi reservada para você está aqui hoje para receber, amém? Então, glória a Deus por isso. Mas esse final de semana, nós estamos ainda na conferência A Pérola. E é interessante porque no primeiro dia aqui nós falávamos, através da pastora Gabi, sobre as pérolas do reino, porque nós estamos estudando um texto básico, e esse texto básico nos acompanhou durante todos esses dias de ministração, e este mesmo texto básico é o que eu quero ler com você nessa noite. É Mateus capítulo 13, verso 45 ao 46, e o tema dessa ministração de hoje é o negociador de pérolas. Leia junto comigo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pedra de grande valor, vende tudo o que a possui e a compra. Eu queria ler junto com você, eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá, pausadamente, tá certo, gente? Como a gente fazia no colégio, aula de leitura. Vamos lá. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Glória a Deus. Diga à pessoa que está junto de você: você é um negociador de pérolas. Você é um negociador de pérolas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós aprendemos aqui que as pérolas do reino, né? Eu sou as pérolas do reino. As pérolas do reino. A grande pérola não, mas nós somos as pérolas do reino. E como pérolas do reino, o Senhor nos criou com um propósito. Correto? O Senhor nos criou com um propósito. E fomos criados por Ele. Fomos redimidas por Jesus, redimidos por Cristo. E porque fomos criados por Deus, redimidos por Cristo, Deus nos encheu das suas virtudes, para que sejamos homens e mulheres confiáveis, sábios, tementes, fortes, firmes, responsáveis, bondosos, que temem ao Senhor. Mas também nós aprendemos muitas coisas. E no primeiro dia, uma frase que me chamou a atenção foi que a cruz me redefiniu. Porque minha vida, ela é uma antes de Cristo e ela é outra depois de Cristo. Não é assim com você? Minha vida longe de Jesus, meu Deus, eu era pobre, pecador, miserável. Não havia beleza na minha vida, mas Deus viu algo de valor em mim
e resolveu nos comprar com o sangue do seu Filho Jesus. E Ele nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nos colocou neste reino, e nos fez seus filhos por adoção. Que coisa tremenda, que coisa poderosa foi esta, queridos, que Deus fez. Ele provou o seu amor para conosco, porque Ele nos amou quando nós ainda não o conhecíamos. Deus me amou quando eu estava perdida, distante de Deus. A Bíblia diz, Paulo fala, que nós éramos inimigos da cruz, filhos da ira, mas o Senhor, com a sua graça, nos alcançou, e como João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi a graça de Jesus que nos alcançou e nos trouxe aqui. Você está entendendo isso? Glória a Deus pela sua vida, filho. Olha que coisa mais linda, olha que pérola linda você se tornou. Isso é Jesus trabalhando na nossa vida, todo dia, diariamente, não é verdade? E aí nós fomos muito alcançadas, porque depois a gente entendeu o que seria essa grande pérola. Na verdade, a parábola que Jesus está falando, deste negociador que encontra essa grande pérola, isso é a minha vida e a sua vida, porque a grande pérola é Cristo, é o reino de Deus, que nós achamos, né? Buscamos e fomos encontrados. A cruz nos alcançou. E como é importante a gente renunciar, deixar as coisas em favor deste reino e desta grande pérola que achamos. Eu quero dizer que como vasos de barro, como Paulo diz, para que, veja que coisa, como Deus é lindo. Ele colocou em nós um grande tesouro, mas Ele conservou a carcaça. Ele disse assim, vocês continuarão sendo vasos de barro, mas vasos de barro que irão receber, possuir algo de extremo valor. Sabe por quê? Para que a grandeza do meu poder, a glória seja sempre minha. Então o poder de Deus que nos aperfeiçoa, toda a honra e glória é para o Senhor. Veja, os atos de bondade, eu gosto de usar essa frase, porque a gente às vezes diz, eu sou bom. Não, irmãos, veja, bom só há um, é bíblico. Bom só há um, e é Deus. Deus é bom. Nós fazemos atos de bondade. Os atos de bondade que fazemos é porque o Espírito de Deus habita em nós. Não é da nossa inclinação fazer atos de bondade. Mas o nosso espírito regenerado, agora vivificado pelo Espírito de Deus, nos possibilita compreender à luz das Sagradas Escrituras, e é esta palavra em nós que opera o poder de Deus, fazendo com que homens sujeitos às fraquezas e falhas, Deus use a sua vida e a minha vida em aperfeiçoamento do seu amor e da sua graça, para que por meio de nós manifeste graça a todos os homens. Vocês estão entendendo isso? Então a glória nunca será nossa, sempre será dele. Porque ele é quem opera o seu querer na nossa vida. É ele quem opera a sua vontade em nossa vida. E nós fomos mergulhando cada vez mais neste texto, e cada pastora com aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E quando foi mais ou menos ali na viração do dia do sábado, veio a pastora Thaís com a palavra sobre que estamos sendo formados no secreto. Eu estou aqui mudando os adjetivos para que toda a igreja entenda a dimensão da palavra. Então nós somos formados no secreto. E eu achei incrível quando ela disse assim, beleza no secreto. A gente vive numa vida de tanta exposição, né? Tudo é exposto, tudo é um clique, tudo é uma foto, tudo é uma selfie, tudo é uma curtida, tudo é um reels, tudo é tanta coisa. Mas quando Deus formou você, Ele estava formando no secreto. Quando Deus trabalha na nossa vida, Ele está trabalhando no secreto. Assim como as pérolas são formadas. E aí nós aprendemos que a pérola é o único
organismo vivo, ela é orgânica, mas que não há nenhuma interferência humana. Veja, o diamante, se descobre uma pepita de diamante, leva-se para o laboratório, analisa o valor da joia e ela vai ser lapidada, trabalhada. O valor do diamante é dado pelos cortes, né? Pelos cortes que se dão no diamante. Então, é isso que torna o diamante precioso. Veja que coisa, é os seus cristais. Que coisa tremenda. Mas a pérola não há intervenção. Ela vai ali, né? É fruto de uma feridinha que é no molúsculo lá, e ela vai se formando, recebendo aquelas camadas para se proteger daquela dor, mas não há nenhuma intervenção humana. E nós aprendemos aqui que nos processos de Deus na nossa vida, muitas vezes Deus está trabalhando com você, só com você, você e Ele, e não há interferência de ninguém, porque Deus conhece a nossa essência, Deus sabe como trabalhar com você. Nunca será por força nem por violência. Então, queridos, descanse o seu coração, porque Deus está trabalhando no secreto. Ele é aquele que ouve, é aquele que te vê. Mas também nós aprendemos ali tantas características, né, dessas pérolas que são formadas no secreto. As pérolas formadas no secreto se assemelham a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Se assemelha à mulher, ao homem que busca a sabedoria no secreto. E Deus nos chama para o secreto, porque há um mistério de Deus no secreto. Porque Deus deseja ter um relacionamento íntimo conosco. E essas coisas se dão no secreto, querido. Sabe o que é que acontece? Veja como Deus é lindo. Deus trabalha contigo no secreto, transforma a tua vida no secreto, mas depois Ele diz assim: aquilo que eu estou trabalhando contigo no secreto, outros vão ver. Não vão ver o processo, mas vão ver o resultado. Vocês estão entendendo? Então você não precisa se defender, nem se justificar, porque você sabe como Deus está agora, nesse exato momento, trabalhando em você, no seu ego, amassando você como barro. Porque Ele trabalha no secreto, mas os resultados são visíveis. Então todo mundo sabe reconhecer alguém que está sendo trabalhado por Deus no secreto. Porque não se pode esconder uma vela debaixo do velador. Então a obra de Deus na sua vida, o mundo precisa conhecer e saber como Deus está trabalhando em você. Amém, queridos? E é interessante porque aí nós finalizamos ontem aprendendo um pouco sobre isso, exatamente nesse ponto que nós estamos, e vamos continuar. Falando sobre que a necessidade, quando nós encontramos essa grande pérola, de entregar tudo para Ele, porque se você prestar atenção, esse negociador que trabalhava colecionando pequenas pérolas, no dia que ele encontra a grande pérola, ele entendeu que aquela grande pérola valia tanto que aquelas pequenas pérolas que ele tinha eram insignificantes. Então, por isso, ele resolve deixar tudo, vender tudo, para adquirir a grande pérola, que é o reino de Deus, que é Cristo, a sua palavra. E quando nós entendemos a obra de Cristo na nossa vida, o que Ele fez, queridos, olha, nada se compara com a obra de Cristo na nossa vida, nada se compara com aquilo que Deus está fazendo com a nossa vida atual, nada se compara. Também nós entendemos que nada substitui esse valor na nossa vida. Você pode andar procurando muitas coisas, muitas riquezas, muitos tesouros, tentar preencher o seu coração de várias maneiras, mas eu quero dizer que nada pode substituir a alegria que Jesus nos dá através da salvação, porque o que Ele faz é eterno e durará para sempre. E tem muita gente se embriagando com vinho velho,
esquecendo de que há um vinho novo, e o vinho novo dura para sempre. Essa é a salvação de Cristo em nossa vida. Nada substitui, nada substitui. Aquilo que você mais ama pode substituir o amor que você deve demonstrar e ter pelo Senhor Jesus. Sabe por quê? Quando nós entendemos isso, que nada se compara, nada substitui e nada mais é importante. É quando tudo perde valor, tudo perde o sentido, porque nós encontramos a grande pérola. Nós encontramos aquilo que é suficientemente para mim, para me completar, para me satisfazer, para me preencher. Vocês estão entendendo? Mas agora vamos lá. Todo mundo se situou, então ninguém perdeu nada. Posso ouvir um amém? Amém. Mas vem aqui comigo, olha, o negociador de pérolas. Olha, se tem uma coisa que eu não sou, eu não sei negociar, minha gente, eu não sei. Eu queria ter essa habilidade, essa virtude. Eu não tenho, eu admiro gente que sabe negociar, né? Eu acho maravilhoso. A pessoa chega ali, bora lá, é tanto, é X, não, mas só dou tanto, vem cá. Tem gente que é tão bom negociador que ele compra, pega o desconto e ainda dá o troquinho para ele. Acho incrível, irmãos, eu não sou assim. Olha, não dá para mim. Eu saio com o Carlos, a gente vai, ele é bom negociador, eu saio de junto. Porque antigamente, eu na frente da negociação, eu dizia, menino, tu está fazendo isso. Eu ficava com pena do vendedor. Eu disse, o preço está bom, fecha. Aí um dia ele disse assim, olha, quando eu estiver negociando, saia de junto. Saia de junto. Porque eu atrapalhava a negociação. Era assim mesmo, irmãos. Eu dizia, menino, eu estou negociando e tu fica assim desse jeito. Não dá certo. Tu está jogando em que time? Aí eu disse, então tá bom, agora eu nem chego perto. Foi melhor assim. Eu não sou boa negociadora, né? Eu dou. Eu disse, não leve. É outra coisa que eu não sei é vender. Nem sei negociar, nem sei vender. É triste isso. Isso não é bom não, irmãos. Não é bom não. Olha, a gente tem as contas no banco, né? Todo mundo tem conta no banco. O meu perfil lá assim, é ultraconservador. Ultraconservador. Eu vou confessar depois um negócio a vocês quando chegar aqui na ministração. Não é para rir de mim não. Mas é a verdade. Eu vou confessar meus pecados a vocês. Estou aprendendo. Vamos embora. Então veja bem. É interessante porque isso é a visão do negócio. A gente está falando do negociador de pérolas, mas é interessante porque, veja bem, o negociador de pérolas aqui, ele tinha uma visão de negócio, sim ou não? Tinha, porque ele vendia, ele trabalhava no mercado de joias preciosas. Olha só, está vendo, Ezequiel? Não é só tu não, menino. Era o negócio ali, e você sabe que ali, nos tempos de Jesus, tinha um comércio marítimo muito grande. Então, era um tipo de comércio que trabalhava com pedras preciosas. E é interessante porque ele tinha visão de negócio. Ele viu ali uma oportunidade de comprar e vender, certo? Porque ele estava negociando com pérolas que eram de valor, mas até então, quando ele descobre uma pérola de valor superior, ele calcula, ele vai lá para a continha dele e diz assim, eu estou perdendo dinheiro. Então, vale a pena aqui fazer esse negócio. Ele vende o que tem e compra aquela pérola de grande valor. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Por que Jesus vai falar disso na sua palavra? Veja bem, a figura desse negociante nos faz entender que o reino de Deus também requer de nós uma busca diligente. Veja só, nós buscamos tantas coisas, né? Nos empenhamos em tantas coisas, e quando Jesus anunciou, dizendo, o reino de Deus é chegado a vós outros, ele estava anunciando, inaugurando um novo tempo, disse assim, olha, é chegado o reino de Deus. E é interessante porque assim como esse negociante que está a negociar, nós também precisamos buscar as coisas que têm valores eternos. E as coisas que têm valor eterno estão em Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos?
Uma outra característica importante, para você entender o contexto, é que quem negocia precisa ter um olhar apurado e um bom senso de valor. E eu tenho certeza que, por falar em bom senso, nós estamos perdendo o bom senso. Nós já não temos mais essa criticidade do que é valor, do que é valoroso. Porque hoje são tantas ofertas que tudo parece ser bom aos nossos olhos. E sabe qual é o perigo disso? É nós estarmos negociando de maneira errada. Entesourando, por exemplo, coisas achando que é precioso, quando na verdade não só trata de madrepérola ou de pérolas de segunda categoria, de joias que são perecíveis, porque todo o tempo nós estamos negociando, por exemplo, o que é mutável do imutável, daquilo que é permanente para o provisório, daquilo que é eterno para o que é passageiro. Isso é muito perigoso, porque se eu e você perdermos a noção do bom senso, como então discernir o que é valioso para a nossa vida nos dias de hoje? Vocês estão entendendo? Então é muito perigoso isso. Então não podemos perder a visão do bom senso nas coisas. Isso é muito interessante. Então, e isso vai exigir de mim e de você paciência e perseverança. São duas coisas hoje quase que extintas. Paciência e perseverança. Minha gente, a caminhada na fé exige paciência e perseverança. O que a caminhada na fé exige, queridos? Paciência e perseverança. Veja, se você não tiver paciência de esperar Jesus voltar, você vai ser como as virgens nécias. Eis o noivo. Eita, foi comprar azeite. Se você não tiver essa paciência e essa perseverança de continuar no caminho da salvação, você se desvia, você se afasta do bom caminho, você trilha por caminhos que aos seus olhos parece ser bom, porque Salomão já dizia isso: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Por conta exatamente dessa perda do bom senso e dessa fragilidade de perseverar e de ter paciência. E Paulo exorta firmemente a igreja: persevere até o fim. Vamos dizer assim comigo: persevere até o fim. Diga a 3 pessoas isso: persevere até o fim. Persevere até o fim. Persevere até o fim. E com paciência. Paciência para suportar as provações. Eu tenho dito, tem muita gente lendo a Bíblia às avessas. Evangelho é cruz. Eu preciso lembrar disso a você. Evangelho é renúncia. Evangelho é cruz. Ontem eu falava, está todo mundo nessa onda do oba-oba das facilidades, mas estão esquecendo que, até onde eu sei, não houve nenhuma reforma. Até onde eu sei, não houve nenhuma mudança arquitetônica de planejamento. O caminho continua estreito, apertado e a porta estreita. Não houve, irmãos, nenhum acréscimo na dimensão dessas larguras, não. O caminho é apertado e a porta é estreita. Mas tem gente dando jeitinho na geometria de Jesus, querendo enlarguecer a porta e facilitar o caminho com esse negócio de dizer que tudo é bom, não é bom. Entende? Até onde eu sei, o evangelho, o caminho é estreito e a porta... O caminho é estreito e a... Eita... A porta é estreita e apertada é o caminho. Entende, queridos? Então é sobre estas coisas. A pérola de grande valor é Cristo e o seu reino. Isso que você precisa entender. A pérola de grande valor é Cristo e o seu reino. E aí, a minha pergunta, na verdade, nessa noite, eu quero fazer 3 perguntas à igreja hoje. 3 perguntas. Se a pérola de grande valor é Cristo e o seu reino, o que estamos dispostos a renunciar a entregar por essa pérola
por esse reino. Vocês lembram de Nicodemos, quando foi ter com Jesus? Jesus estava falando exatamente, apresentando para ele o plano de salvação e perguntando a ele: o que é que você está disposto a negociar por esse reino? É interessante que na visão da negociação, irmãos, você tem que avaliar mesmo o custo, porque toda negociação não só tem lucro, não. Por que na minha avaliação, que a inteligência artificial, o sistema bancário já avaliou meu perfil e diz que meu perfil é conservador? Porque eles já identificaram que eu tenho medo de arriscar. Entende? Mas na visão de negócio, quem é negociante aqui sabe o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou entendendo. Quem é do ramo de investimento sabe o que eu estou falando. Você tem que ser arrojado. Olha, não fiz o teu curso não, viu, Sandro? Mas eu entendo assim, tem uma vaga lembrança. Você tem que ser arrojado, né? Tem que ter aquela coisa do lance, é agora, é a hora. Entende, queridos? Então, a primeira coisa que nós queremos enfatizar é exatamente o que você está disposto a renunciar. Veja bem, vamos lá. O negociador estava com uma quantidade de pérolas, sim ou não? Mas ele achou uma pedra de grande valor. Ele olhou e disse assim: para eu adquirir a pérola de grande valor, eu tenho que renunciar às outras pérolas. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não quer renunciar a nada. Sabe aquela visão de que assim, vamos dar um jeitinho para a gente ficar com os dois? Eu quero a pérola grande, mas também quero as pequenas. Eu quero as que eu já adquiri, mas eu quero essa aqui maior. Não, meu filho, não existe isso não. A gente tem que renunciar a alguma coisa. Às vezes, já viu aquele ditado que para ganhar tem que perder? A gente vai... Jesus falou isso, não sou eu não. Esse ditado já foi inspirado no que Jesus falou. E você vai entender isso. Mas veja bem, essa palavra renunciar é interessante, porque a gente sempre associa renunciar coisas materiais. É interessante. Mas o texto, veja bem, o texto de Mateus, capítulo 10, verso 37 a 39, porque você, para entender essa parábola, você tem que ter outros textos para te auxiliar no que a parábola do negociador, né? Do que Jesus está ensinando através do negociador de pérolas, quer dizer. Veja bem. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, e quem não toma a sua cruz e não vem após mim, e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Que isso? O que Jesus está dizendo? Ele está falando de uma renúncia. Ele não está dizendo que você tem que literalmente deixar papai, mamãe, pai, maninha, não. A palavra renúncia, no texto empregado, significa desistir da posse, abdicar, não querer. O que Jesus está dizendo é que nada, nem ninguém pode estar acima do amor que temos por Ele. E no reino nós precisamos abdicar desses outros amores, dessas outras coisas que colocamos em nosso coração como uma primazia, uma prioridade. Vocês estão entendendo isso? Então a renúncia diz respeito a colocar um fim para descobrir outra. Para você descobrir a pérola de grande valor, você tem que colocar um fim.
naquilo que você ama e considera que é importante. Jesus está falando: olha, ao negociador, você tem pérolas importantes, porque você ainda não encontrou a pérola de grande valor. E no dia que você encontrar a pérola de grande valor, todas as outras pérolas serão irrelevantes. A renúncia. E é interessante porque quando Jesus, é meio confuso às vezes a pedagogia de Jesus, porque ele fala assim, ele faz um trocadilho, ele diz: quem perde acha, quem acha perde. Vamos dizer comigo: quem perde acha, quem acha perde. O que ele está querendo dizer com isso, Nunes? Quem perde acha, e quem acha perde. Ele está justamente dizendo isso. Quem perde, quem desiste da posse, essa coisa assim: é meu, isso é meu filho, é meu marido, é minha casa, é minha mãe, é meu pai. Quem não desiste, quem não perde, quem não abdica desses amores, não acha, nunca vai achar a pérola de grande valor. Quem não estiver disposto a renunciar todos os outros amores pelo amor maior de Jesus. Entende, querido? Você entende isso? Então ele está dizendo assim: olha, quem renuncia descobre, quem abre mão acha. E é interessante porque a gente sai como ovelha que não tem pastor, buscando tantas pérolas de valor, mas o valor não se compara ao valor da grande pérola. E a grande pérola é Cristo e o seu reino. E foi o que aconteceu conosco, irmãos. Um dia, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, descobrimos essa grande pérola de grande valor, e todos os outros amores tornou-se irrelevante, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos, e Ele nos preencheu, Ele nos completou. Somos dele e Ele é nosso. Você pode dizer amém? Amém. Então, coloque um fim. A quem você ama mais? Foi a mesma coisa que Ele falou com aquele jovem rico. Ele estava dizendo para Jesus, para aquele homem, aquele rapaz: a quem você ama mais? O que você está disposto a renunciar por amor a mim? Você está disposto a renunciar a sua própria vida? A renunciar a sua vontade, as suas paixões? Você está disposto a abrir mão da sua velha natureza de pensar, de agir? Você está disposto a seguir, a tomar a sua cruz e me seguir? A cruz no sinal de renúncia, de sacrifício que precisamos ter. Não há cruz sem sacrifício. E me entenda, por favor, quando eu estou falando de sacrifício, eu não estou falando de sacrifício de redenção, porque esse sacrifício, Cristo foi o único e suficiente. Mas exige de nós um sacrifício, irmãos, porque não fazer a nossa própria vontade é um sacrifício, é ou não é? Não é fácil. Então é nesse sentido. Então a primeira coisa sobre o negociador de pérolas é o que você está disposto a renunciar. Você pode perguntar isso à pessoa que está junto de você? O que é que você está disposto a renunciar? Desistir da posse, abdicar. Então, coloque um fim e você vai descobrir um tesouro maior. Coloque um fim e você desista, dizer assim: Senhor, eu vou desistir de mandar na minha própria vida, de querer agir segundo a minha própria vontade. Eu renuncio, porque eu entendo que há uma pérola de grande valor. A segunda coisa que nós extraímos desse texto sobre o negociador de pérolas é que não só ele precisa estar disposto a renunciar, mas ele também precisa estar disposto a perder. São duas coisas diferentes. Renunciar e perder são termos diferentes. São termos diferentes. E no texto, o que significa isso? Marcos capítulo 8, verso 35 diz assim:
ratificando o que Jesus vai escrever para Mateus, que Mateus está falando. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E que perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Veja bem, Mateus diz assim: quem perde, acha, e quem acha, perde. Marcos diz: quem perde a vida, salva a sua vida. Esse termo salvar não é sozo, porque sozo no grego é salvar de salvação. Mas o salvar do texto tem um outro sentido, é telo, não é sozo, é telo. E o salvar aqui significa ter vontade. Ter vontade. Está resolvido. Ter vontade, está resolvido. Telos, salvar, não é sozo. Porque sozo é salvação. A salvação que Cristo nos oferece. Mas nesse sentido, estar disposto a perder, significa que você precisa ser um homem, uma mulher resolvida, decidida. Ter vontade de abdicar, de renunciar. Porque entende que há um tesouro maior, inextinguível, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, onde o ladrão não rouba. Vocês estão entendendo esta palavra? Então, o que eu estou disposto a perder pelo reino? O que eu estou disposto a perder? Então, é interessante porque Paulo vai falar em Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, de 19 a 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Telos. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está disposto a perder como negociador? Você tem que saber o que é que vale mais e o que vale menos. Eu vou lhe dizer, queridos, nós vivemos numa geração de muita confusão, porque nós estamos perdendo o bom senso. Nós já não sabemos distinguir aquilo que realmente tem valor e é valoroso. Negociamos os princípios da palavra, negociamos a unção de Deus que repousa sobre a nossa vida, relativizamos a palavra de Deus por querer seguir os mandamentos que nos são mais convenientes. Mas não é sobre isso, queridos. O que Jesus está dizendo, olha, nós precisamos manter-se são e salvo. E manter-se são e salvo, isso significa que eu devo morrer para a carne e para os seus desejos, as suas concupiscências. Então, o que eu estou perdendo? Já se fez essa pergunta? O que eu estou perdendo? Faz essa pergunta para você agora. O que eu estou perdendo? O que eu, Rafa, estou perdendo? Paulo diz que eu e você, nós estamos perdendo o nosso ego, porque não é o nosso ego que nos domina mais, não é a nossa própria maneira, a nossa própria vontade, entende? É isso que nós estamos negociando, abrir mão da nossa própria vontade, para fazer a vontade daquele que nos chamou. Vocês estão entendendo isso, queridos? E é isso, as pequenas pérolas que nós não queremos muitas vezes renunciar, porque nós não queremos dizer sim ao chamado de Deus, porque nós não queremos nos submeter à sua palavra. E enquanto, meu queridinho,
essa sua carne estiver reinando sobre você, não há beleza, nem há brilho na sua vida, porque nós aprendemos isto. Toda pérola, todo mundo quer ser pérola, eu sou pérola. Eu sou tão pérola que eu vim de colar de pérola, anel de pérola, camisa de pérola. Todo mundo quer ser pérola, mas não quer passar pelo processo que a pérola passa. Porque a beleza e o brilho que tem que se refletir na minha vida, irmãos, não é pautada na minha vaidade humana. Porque a vaidade humana é maligna, é carnal. Mas é Cristo na minha vida, trazendo sobre mim, formando o meu caráter, tratando a minha vida. E quanto mais eu vou no secreto buscar ao Senhor, na sua intimidade, mais Ele vai trabalhando no meu caráter, transformando a minha vida de glória em glória, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Por isso que o Evangelho é um estilo de vida. Por isso que estar em Cristo significa ser nova criatura. E aí a gente canta, a gente até canta, a gente decora o versículo e diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas nós não estamos dispostos a perder nada. Misericórdia, irmãos. É o evangelho das facilidades. Ah, eu quero a grande pérola, mas não vou abrir mão das pérolazinhas, não. Me custou caro. Então, quando Jesus te pedir uma coisa, entrega. E Jesus te pede o teu coração. Porque ele disse em Paulo, as cartas de Romanos: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. E eu quero dizer que essa palavra não é para quem não é crente, é para quem é crente. Que tem muito crente mal ouvido. Tem muito crente precisando de uns cascudos de Jesus, uns puxões de orelha para se aprumar. Que misericórdia, irmãos. É tanta teimosia, é tanta dureza no coração, é tanto para que isso, é tanta teoria e pouca prática. Olhe, eu não me surpreendo se você chegar e dizer assim: apóstolo, eu decorei o Salmo 119. Glória a Deus, irmãos, pela sua vida. Eu já fui muito boa nisso. Hoje eu tenho que me esforçar muito, porque a memória às vezes está muito cansada. Mas se você memorizar um versículo e fizer dele a sua bandeira e viver esse versículo, glória a Deus, você vai com o céu, como diz Carlos, de tripa e tudo. Mas viva a palavra. É fácil não, porque requer renúncia. E o que nós estamos dispostos a renunciar? O que nós estamos dispostos a perder? Entende? Olha, como eu não sei, eu penso assim: olha, eu posso não ganhar, mas também não vou perder. Aí por isso que eu não invisto, por isso que eu não me atrevo. Entende? Por isso que lá no meu perfil está assim: conservador. Tem medo de se arriscar. Porque quem negocia não pode ter medo de arriscar. Mas se somos esse negociador de pérolas, se Jesus está nos ensinando através dessa parábola, dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Então ele está dizendo que este que negocia é eu e você. A questão é o que nós estamos negociando e como estamos negociando. Porque para negociar requer disposição para renunciar, disposição para perder. Quem não está disposto a renunciar e perder, irmão, não negocia. Não negocia. Vai morrer com as pérolazinhas pequenas, sem nunca ter descoberto a grande pérola e o seu valor. Entende isso? E por último, a minha terceira pergunta a você nessa noite é: o que você está disposto a investir? Ah, agora a gente chegou. Primeiro eu renuncio, eu perco, para depois eu investir. Mas o que é que eu estou disposto a investir? Veja bem, há um texto muito, muito lindo que diz assim, Mateus 6, 19 a 21. Eu citei aqui já. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra,
onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Olha, Jesus está falando de investimento aqui. A Bíblia é um livro de investimento, viu, Sandro? Quem quiser aprender sobre investimento tem que ler a Bíblia. O problema é que é o investimento nas coisas certas, no reino de Deus. Veja bem, não acumule. O que você está disposto a investir? Essa palavra investir significa empregar, aplicar. Onde é que você está empregando os seus talentos, hein? Onde é que você está aplicando os seus dons? Porque lembra da parábola que Jesus contou do administrador que precisou se ausentar do país, chamou os servos e um entregou 5 talentos, outros 5, depois 2. Então o que tinha ganho 5 talentos multiplicou, todo mundo multiplicou. Olha a outra, não soube investir, não soube investir. Aí o que tinha ganho 2, eu escondi, porque eu tive medo, acho que era eu tive medo, escondi. Não apliquei, não investi. E ele foi severamente repreendido. A questão é como você está investindo? Aonde você está investindo, irmãos? E é interessante porque quando Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Eu quero destacar isso com você. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. A palavra coração é cardia. E cardia significa vigor e sentido. Então o que Jesus está dizendo aqui? Onde você está aplicando o seu vigor? Qual é a área que está sugando a tua força? Aonde é que tu está empregando o vigor da tua força física? Aí deixa eu te dar um exemplo. Você sabe o que é taquicardia? O que é taquicardia? É um excesso do esforço do coração. Quando você está estressado, correndo para acumular tesouro nessa terra, preocupado em prosperar, em crescer, em isso e aquilo outro, esquecendo da pérola de grande valor, tu começa a entrar numa zona de estresse. Aí depois vai, eita, meu coração está acelerado, está saindo pela boca. Olha, eu me sentei, tive uma taquicardia. Opa! Para, irmão. Onde é que tu está botando tua força e a tua energia? Tu está empregando o teu sentido de vida aonde? E às vezes nós nos empenhamos e gastamos toda a nossa vida naquilo que não é eterno. Porque temos perdido o bom senso do que é valor. Vocês estão entendendo isto? Então esta palavra é uma palavra de exortação para mim e para você. Porque como negociador de pérolas, nós precisamos entender que há uma pérola de grande valor. E essa pérola de grande valor é Cristo, é o seu reino. E por Ele nós vendemos tudo, nós renunciamos tudo, perdemos tudo e investimos no reino. Porque a nossa cardia, o sentido da nossa vida é Ele. A nossa força é para Ele. Eu amo o que Salomão diz aos jovens. Esses jovens, anda pelo caminho que satisfaz o teu coração. Mas sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Mas eu também amo quando ele diz assim, olha, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme toda a tua cardia, toda a tua força,
Porque no além para onde vais não há projeto, não há ciência, nem sabedoria alguma. Entende? Então o tempo de trabalhar para Jesus é agora, irmãos. A gente tem que dar o vigor da nossa força, da nossa juventude. Trabalhar enquanto é dia. Porque eis que a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então você trabalha para Jesus agora, porque vai chegar o dia que Ele vai nos chamar. E para que trabalho mais? Para que evangelizar mais? Para que querer abrir célula mais? Para que pregar o reino de Deus? Para que testemunhar? Para que? Para que? A gente viu aqui o apelo da nossa querida Edjane. Se envolva, né? Trabalhe, tem tanta coisa para ser feita. Mas eu quero te dizer, irmãos, faça tudo isso, mas não esqueça de priorizar o reino de Deus. De no secreto você buscar a Deus. De você desenvolver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Porque o que é que você está negociando? Eu vou lhe dizer, tem gente que está negociando a salvação. Salvação é um presente, é um dom de Deus. A vida eterna é um dom de Deus. E Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Tem gente que vai para o céu, irmãos, mas não vai ter galardão. Porque nunca desenvolveu salvação. Nunca fez nada. E o que é desenvolver a salvação? É exatamente você ser esse negociador de pérolas. Que entendeu, que encontrou a pérola de grande valor e por conta disso vende tudo o que possui e a compra. O que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a perder? E o que você está disposto a investir? Em resumo, eu quero te dizer uma coisa, em concordância com o que eu falei ontem. Quando nós estamos dispostos a renunciar tudo, é o nada se compara que eu falei ontem. Quando nós estamos dispostos a renunciar tudo, quem você ama mais? A sua própria vida ou a Cristo? É isso que ele está dizendo. Quem você ama mais? Porque Cristo tem que ser o primeiro, ele tem que ser a primazia. Não é assim? É. Ou você já esqueceu dos 10 mandamentos? Olha como a gente está distante da Bíblia. Não terás outro Deus além de mim. O Senhor quer ser a primazia na nossa vida. E eu quero dizer que há muitos deuses ocupando o teu coração. Há muitos deuses ocupando o teu coração. Você diz que ama a Deus, mas não está disposto a se sacrificar por Ele. E eu vou lhe dizer porque você não está disposto a sacrificar-se por Ele. Porque você está vivo para a sua própria vontade. Você quer ser independente de Deus. Você faz os seus projetos e diz: vem Deus, me abençoa. Está errado, irmãos. Está errado. Você está orando errado. Você faz o seu projeto, mas você diz: Senhor, conforme a tua vontade, se tu quiseres rasgar, rasga. É assim. Isso é Bíblia. Porque, irmãos, nós não nos dominamos mais. E se você ainda se domina, é porque Cristo está ausente. Evangelho é renúncia. A gente não faz mais a nossa própria vontade. Jesus disse: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Cristo foi obediente até a cruz. Vocês estão entendendo isso? A gravidade, a seriedade. Vir ao culto tornou-se um peso. Participar das celebrações agora virou uma conta monetária.
Olha, irmão, se é Deus que te abençoa, se é Ele que te dá o pão, se é Ele que te veste, não há mais prazer em buscar o Senhor. Não há, irmãos, eu preciso dizer, porque estamos ocupados com a nossa agenda. Sabe por quê? Temos desprezado a pérola de grande valor. Temos desprezado. O nosso coração está pesado, porque ele está cheio de tantas coisas, menos de Deus. Você anda preocupado, porque você está esquecendo de lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga isso, a pessoa que está junto de você: Deus está cuidando de vós. Agora diga assim: Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando dessa igreja, irmãos. Deus está cuidando dessa igreja. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você, Rafa. Cuidando de todas as suas necessidades. Antes mesmo de você pedir, Deus já sabe do que você necessita. E Deus está cuidando de tudo que você necessita. No tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer. Também, se Ele não fizer, nós vamos continuar servindo a Ele com a mesma alegria. Sabe por quê? Porque nós entendemos que a nossa maior alegria consiste em saber que pertencemos a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Já parou para pensar? Se Jesus voltasse agora, eu ia levar minha casa, eu ia levar meus diplomas, eu ia levar minha conta bancária. É a cardia. Por isso que Jesus vai passar o tempo todo dizendo: não coloca a tua cardia em coisas que não vale a pena. Você está entendendo isso? Não coloca o teu esforço físico, tua energia, a ponto de ficar com taquicardia, o coração descompensado, batendo mais do que... Está errado. Olha, você, toda vez que você tiver uma taquicardia agora, você vai dizer: Jesus, eu estou buscando outras pérolas, estou esquecendo da pérola de grande valor. Aí você vai dizer a oração do salmista. Vou lhe ensinar. Volta minha alma ao teu sossego. Diga assim comigo: volta, ó minha alma, ao teu sossego. De novo: volta, ó minha alma, ao teu sossego. Alinhe a sua vida ao propósito de Deus. Alinhe a sua vida ao reino de Deus, ao chamado que Ele tem. Porque o reino de Deus é semelhante a um que negocia boas pérolas, mas tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui para comprá-la. Vende tudo. Ele está disposto a renunciar. Ele está disposto a perder. Ele está disposto a investir. Porque Ele já não considera nada mais é importante do que investir no reino. Nada mais é importante do que estar no centro da vontade do Senhor. Nada mais é importante do que fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vá ficando de pé. Eu quero orar por sua vida. Onde estão as pérolas nesta noite? Você, essas pérolas que Jesus comprou,
Aonde estão as pérolas de Jesus? Diga assim: eu sou pérola. Mas há uma grande pérola, e nele está o nosso coração. Amém, queridos? A pérola de grande valor é o Senhor Jesus, é o seu reino. E nós temos essa grande pérola. Por essa pérola nós renunciamos. Colocamos um fim à nossa vida de pecado. Colocamos um fim à nossa velha natureza de viver. Porque descobrimos a grande pérola. Nós renunciamos os amantes, os prazeres, os desejos, as concupiscências da carne. Nós renunciamos à sensualidade. Nós renunciamos à luxúria, à glutonaria, à mentira. Nós renunciamos à malícia, à maldade, o roubo, a inveja. Nós renunciamos, porque descobrimos a pérola de grande valor.